eu entendo essa coisa mais generativa. Na orquestra de programação generativa, por assim dizer, não tem quase. Tem pouca coisa, na verdade. Eu penso na ideia generativa, por assim dizer, mais como uma ideia, vou repetir a palavra que estou usando, de forma. Que você concebe a forma e o que vai acontecer dentro independe de você, sabe? Eu fico pensando muito que, acho que tem a ver com o que vocês estão falando, que um amigo meu me mostrou uma coisa, que um grandíssimo designer, o Philip Kaiser, ele me mostrou a tabela que o Frutiger fez para desenhar Universe, que é uma análise combinatória, né? Aqui os pesos, aqui, enfim, e daí ele vai combinando tudo, e é claro que ele tem um mega controle daquilo, mas é meio um algoritmo quase, né? É uma tipografia que surge do algoritmo. E eu acho que tem a ver com a Orquestra Vermelha. Por exemplo, vai começar no 0 grau e vai dar a volta no rio e vai voltar ao 0 grau. Isso é uma ideia formal antes da execução. Não é assim, vou colocar essa cor, daí olhar e falar, não, eu vou dar um pouquinho pro lado, sabe? Não, é criar o algoritmo, por assim dizer, e seguir. Mesmo que não seja de programação. É nesse sentido, sabe? É um algoritmo, é uma estrutura formal, uma lógica que eu estabeleci e resolvi seguir. E isso acontece várias vezes durante o show. Por exemplo, tem uma hora em que os músicos vão saindo e vão todos sendo substituídos por um músico de metais, um por vez. E daí eu falei, a cada X compasso vai sair um músico e vai entrar um de metal. E o resultado estético, não tô nem aí se tá no meio da frase do cara, se não tá no meio da frase. Eu inventei que era é isso e vamos embora. Que tem a ver com isso que eu tava falando antes, de que pra mim importa menos a nota e mais a composição do todo, né? Então, às vezes as minhas ideias eram mais assim, sabe? Quando eu fui estruturar o show. Não importa muito o que tá ali embaixo, mas eu vou pensar, vou fazer isso, depois isso, depois isso. Tem um outro momento também que tem os solos dos músicos, em que cada músico até ele fica com volume mais alto durante X tempo. Isso foi completamente aleatório também, eu não sabia o que eles estão fazendo embaixo. E foi assim. Então, na orquestra não tem tantos algoritmos, por assim dizer, de generativo, nessa ideia de que o som vai ser gerado automaticamente, ou que tudo vai ser controlado pelo computador, isso não existe. Mas acho que mais na ideia de criar um algoritmo no sentido de uma lógica e que você obedece essa lógica sem se importar muito com o material que tem embaixo. Meio nesse sentido, acho que tem muito. Sabe? Mas você chegou a usar software generativo, ou não? Eu usei por um trecho específico, que foi o trecho que tem uma coisa de edição dos músicos, muito glitch, assim, que daí sim, eu usei. Mas pra composição... não, tem uma música que... Aí que tá, né? Porque nesses rascunhos tem coisas que eram gerativas. Nos rascunhos. Mas que logo depois que eu peguei um rascunho que foi gerado aleatoriamente e mostrei para um músico, deixou de ser generativo, por assim dizer. Mas às vezes a base, é verdade, a base de uns 3 ou 4 desses rascunhos eram ideias que eu fiz no computador e que o computador gerou para mim sozinho. E depois foi, sabe? Assim, só que daí depois, aí que tá, né? Pegar o generativo, quase humanizar ele, que daí você mostra para um cara, pro outro, e vai meio desgenerativizando. Referência é difícil, assim, porque eu acho que eu nunca... Eu pensei muitas coisas diferentes, mas as pessoas meio percebem outras referências. É muito maluco isso, mas você não tem controle. Porque teve uma série de coincidências também. Uma coisa que me falam muito, e que eu não pensei, quer dizer, é muito louco, eu pensei, mas por outro sentido. Falam muito do Gorillaz, a banda que eles não estão no palco, e são os animaçõezinhas no palco, etc. E é curioso, porque parte da ideia da Orquestra Vermelha veio de um show uma referência, né? Veio de um show do Gorillaz, mas que não tem nada a ver com isso. É um show que eles estão no palco, de verdade, que os músicos estão de verdade lá, e eles são iluminados por trás, então fica só a silhueta deles. Eu achei bonito essa ideia. Então já tinha ali também, tem um outro show do Residents, que é a banda de experimental, desde a década de 70, então aí, legal pra caramba, inclusive. Em que eles ficam atrás de uma tela. Então tem uma tela, meio uma rede mesmo assim,
bem vazada, e eles são só iluminados por trás. Então você vê só a sombra deles por trás também. Então isso não é novo, né? Não é nada novo essa ideia. Então a ideia vem um pouco por aí. Eu acho que tem, obviamente, uma relação, que não tem como falar, com Kraftwerk também. Não tem como fugir dos caras, né? Você tenta, não dá. Você vai ter que pesquisar. Esses caras tem que falar. 9 entre 10 citam. Claro, eles são o pai de fundamentais, todos, né? né? O pai de... Mas o problema é que eu tenho uma crítica gigantesca a eles, na verdade. Eu acho que eles são fundamentais para a história da música eletrônica, mas essas coisas, as coisas recentes que eles fazem eu acho muito ruim. Eles não compõem mais, né? Eles só tocam as coisas antigas, e eu sinto que é meio truque. No sentido de que é meio... eles vão lá, eles tem lá as músicas meio pré-estruturadas, e eles põem uns reverbzinhos e uns delayzinhos e dá umas editadas e tal, que é o beabá de, assim, quando você vai brincar de DJ na escola pela primeira vez, é isso que você faz, sabe? Então eu acho meio triste ver uma banda que era a pioneira de música eletrônica, avant-garde totalmente, virando assim, não conseguiram acompanhar mesmo a tecnologia, e agora eles são reféns da tecnologia, sabe? Me parece um pouco isso. Mas tem uma coisa da concepção de palco deles que é muito bonita. Eu acho os visuais que eles usam horrorosos de feio, mas, assim, bem cafonas mesmo, assim, tipo, são umas coisas que tentam ser meio construtivas e tal, referência russa, obviamente, que tem aquela coisa do The Man Machine e tal, que é meio tudo preto, branco e vermelho, né? Aquela coisa bem construtivista, mas é bem cafona, o sync com áudio é bem ruim, eu acho. Mas você está falando atualmente? Atualmente. Então o bom deles é quando eles começaram lá nos Mas anos acho que 70, sim, né? mas pra mim foi uma referência a essas coisas atuais, de ver isso e essa composição de palco assim, telão no fundo, com uma cor chapada e os 4 músicos bem linearzinhos, assim, bem divididos no grid quase, sabe? O grid, acho que ele é importante por várias razões. Eu fiquei apaixonado pelas telas de LED porque elas são um grid. Elas funcionam assim, tem de vários tamanhos. Essa que eu uso, que é o modelo chama P3, porque você usa, na verdade, esse quanto menor, maior a resolução, quanto menor esse número, porque esse número é o espaçamento em milímetros entre os pixels da tela. Então 3 milímetros é bem pouquinho. Eu uso... Na verdade, eles são painéis de 50 por 50 centímetros. E você pode compor no formato que você quiser. Esse é o grande lance. Então, cada tela usa 8 painéis desse. Ela é 1 por 2. Então é um grid de 2 por 4. Né? Basicamente é isso. E são 5 telas feitas assim. E pra mim, é muito importante essa regularidade nas imagens, na tela, de ser perfeitamente distribuído. Os caras que montam as telas, eles ficam putos comigo, na verdade, porque eu vou pra plateia, eu fico olhando e falo, não, vem mais pra cá um pouquinho, não, agora vem mais pra cá, pra deixar o mais reto possível. Mas pra mim isso é importante, porque tem uma coisa mega importante na Orquestra Vermelha, tanto na imagem quanto no som, é de que não tem voz principal nenhuma música, não tem uma melodia, nenhuma música, não tem assim um cara que dá um passo pra frente, isso não existe. É quase que a música é feita só de base, ou só de improviso o tempo inteiro. É assim, é meio... Porque se é todo mundo só na base, é todo mundo só no improviso também, dá na mesma. Então não tem um cara que vai lá e dá um passo pra frente e fala, sou eu agora. Às vezes tem um momento ou outro que tem, claro, mas a ideia das músicas é que não tenha. E na mixagem eu quero isso. Na mixagem eu quero que seja uma sonoridade em que todos estejam no mesmo nível, você consiga ouvir todos por igual, não tem um que está acima do outro. Claro que isso talvez em alguns momentos não tenha dado certo, porque não dá para fazer isso simplesmente. E o grid é uma maneira de reforçar essa ideia. Então todos no mesmo lugar, a mesma distância um do outro, e eu também. Eu estou no meio, mas eu não estou numa posição de destaque, eu estou junto com eles, eu estou no mesmo nível deles, eu estou do lado deles. Eu não quero ficar o gênio que controla tudo, não faz parte da ideia. É muito simples o que eu estou fazendo lá, isso é verdade. Estou pisando no pedal e tocando guitarra, é muito simples. É óbvio que ela tem uma coisa mega sedutora, a Orquestra Vermelha, né? Você olha, chama Orquestra Vermelha, né? Pelo amor de Deus, é um nome mega pesado, né? Então tem uma coisa, uau, nossa, Matheus, que gênio. Não, mas não é. Cuba, né? Pois é. E é tipo,
Tem isso, assim, tem um pouco de tentar negar isso também. Então me colocar no É. mesmo nível deles. A minha tela, ela só fica um pouco pra trás. Quebra o grid. Fica um pouquinho pra trás só porque eu prefiro que minha sombra fique do mesmo tamanho dos outros caras. Então as telas estão no mesmo nível, eu fico no nível das telas e a minha tela vai um pouquinho pra trás. É só isso. Assim, o resto é um grid porque é uma forma de uma regularidade, de importância, talvez, para todas as coisas. Eu nem sei se estou falando algum absurdo de design nisso, mas de deixar todas as coisas com uma importância similar, sabe? Não tem nenhum elemento que é acima dos outros, está todos dentro dessa estrutura formal. Sabe? Cada música é uma tela, é isso? Exato. Quer dizer, tem horas que brinca com essa ideia. Sim. Mas você não vê nada, né? Quando você olha assim, você acha que estão todos na mesma tela. Né? Exatamente, você vê um chapado e põe eles todos lá. É meio louco, assim, dá um problema de perspectiva. Assim, se você está vendo de frente, é meio assustador. Se você está vendo de lado, dá meio esquisito, assim, ele está de frente, ele está de lado, é legal, assim. Bom, algumas questões. Tem questões da ordem prática, porque o palco ele precisa ter uma certa profundidade, senão não funciona. Se for muito raso, o palco fica muito na frente, as telas não funcionam, precisa ter profundidade. Eu gosto, na verdade, se o palco é muito fundo, eu gosto de estar no meio do palco, assim, pra ficar, porque quanto mais fundo, melhor, porque daí você vê mais de frente, né? Eu prefiro... Quanto de distância tem que ter uma tela da outra? Idealmente 1 metro, assim, mas é difícil, né? Nossa. Então, dá uns... eu consigo palco, assim, uns 8 metros de largura, tá bom, 7, 8 metros. Que é meio uma medida meio média de palco, né? Tem os maiores e os menores. Mas eu influencia muito por várias razões. Tem essa questão do tamanho das telas, que são uma monstruosidade. A questão da iluminação, porque a iluminação eu troco de lugar para lugar. Que é essa coisa de que também a iluminação do espaço é controlada ao vivo. Também muda de cor, né? O fundo, ou enfim. Isso depende do lugar. Então, se tem... eu tento usar, na verdade, o equipamento de luz que eles têm disponível. Então eu preciso sempre ir lá para ver, não, dá para fazer assim, dá para montar assim. Nesse último do Sesc Vila Mariana, que eu apresentei no começo do mês passado, foi virado para as paredes do público, porque elas eram brancas. Então eu virei para lá e tal, enfim, isso muda bastante. Mas o espaço influencia mais do que eu esperava, por 2 razões. Pelo tamanho da sala, pela cor da sala, muda muito, e pela reflexividade do piso do palco. Isso muda muito. Ele tende a orquestra vermelha ficar mais alaranjada se o chão for de linóleo, porque reflete. E geralmente é muita madeira em teatro, coisas assim, coisas mais escuras, então ele puxa mais para amarelo, então fica levemente alaranjado. As pessoas não notam muito isso, mas eu noto. Mas se o lugar acho que ficou mais vermelho foi justamente na estreia, que foi no Teatro do Itaú Cultural, porque eles tinham a possibilidade de colocar carpete no chão do palco inteiro. E daí absorveu bem a luz. Mas é importante isso, e tem que ser blackout, tem que ser um preto, assim, escuridão total, porque tem momentos do show que fica completamente apagado, blackout total, assim, que é para ter uma coisa, que é a luz dessas telas é muito forte mesmo. Então tem uma coisa de apagar a luz e ter até o desenho na retina, etc. Tem que brincar com isso também. Na Orquestra Vermelha é meio uma coisa maluca, assim, porque é a imagem, é meio entender de que todo show, minha concepção, tem 2 coisas. A primeira todo show, querendo ou não, é uma experiência visual. Eu acho isso. Mesmo que não tenha artefatos, quer dizer, hoje em dia todo mundo entendeu isso, eu acho, né? Todo show tem projeção, videomapping, fogos de artifício, todo show tem isso, assim. Mas além disso, se for o João Gilberto tocando violão no meio do palco, é visual. Porque se você vê, daí vem a segunda coisa, se você vê ele tocando, isso muda a maneira como você ouve. Não tenho dúvida disso, tá? De que o que você está vendo muda o que você ouve. Ponto. Isso pra mim é certeza absoluta. Então a ideia da Orquestra Vermelha é disso, assim. A imagem dos músicos tocando,
que é a imagem real deles gravando, faz isso, faz com que você ouça diferente o show. Tem uma coisa muito interessante, que é uma percussionista que chama-se Evelyn Glenn, e o grande lance dela é uma percussionista de música erudita, contemporânea, assim, que toca essas coisas que ninguém mais consegue tocar no mundo. É impressionante essa mulher, muito impressionante. E ela é surda. E ela é percussionista e faz improvisação, é uma coisa completamente doida. Evelyn Glenn. Glenn é G-L-E-E-N-I-E, eu acho. Ou com 2 N's, alguma coisa assim. E ela tem uma palestra naqueles TED, né? Que eu fiquei muito impressionado com essa palestra, me marcou muito. Que ela fala uma coisa assim, ela pega a marimba, que ela toca muito a marimba, ela pega as baquetas e fala, ela toca. Vocês estão ouvindo? E todo mundo, então. Agora eu vou tocar mais fraco. Agora eu vou tocar mais fraco. Agora mais fraco. Daí ela fica fraquinho assim. Ela fala, vocês estão ouvindo? Então as pessoas na plateia, mas eu não estou encostando na marimba. E ela não estava encostando, entendeu? Ela estava só fazendo assim em cima. Então já é isso, as pessoas estavam ouvindo diferente porque estavam vendo a maneira que ela estava batendo, né? Tem até uma coisa também, uma experiência que tem até no YouTube, não sei se vocês chegaram a ver isso, que eu esqueci o nome, é um efeito psicoacústico, em que é o mesmo som, que se não me engano é Bá. O som é Bá, 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 só que eles colocam um vídeo de uma pessoa falando Bá, e depois eles colocam um vídeo de uma pessoa falando Vá. E você ouve Vá. E o som é o mesmo, é Bá e você ouve Vá. Sabe? Então assim, eu gosto de brincar com essa ideia da visualidade. Isso na verdade não é Orquestra Vermelha, acho que é tudo que eu faço que tem a ver áudio com vídeo, é sempre nessa ideia de que a visualidade influencia a maneira que você está ouvindo. E eu gosto muito de usar num sentido de uma sincronia perfeita e de você ver quase cada som que está acontecendo. Sabe? Então a Orquestra Vermelha é um pouco isso. Tem os músicos lá, todos os sons que estão lá tem uma representação visual, é meio isso. Então você consegue ouvir muito diferente. O que eu faço é música. Do Hélio Oiticica. E ele está falando dos bólides, das construções visuais e tal, e ele fala que aquilo é música. Claro, é uma provocação, ele não está acreditando piamente que aquilo é música. Mas ele está pensando... Ali é muito louco, né? Porque ele está afirmando que o que ele está pensando é em composição, é em estrutura, é em tempo, em ocupação do espaço. É muito louco, né, quando ele afirma uma coisa que é música. Ele está colocando o tempo dentro da composição visual dele, né? Que é uma coisa que a gente costuma pôr pro lado, né? Dividir classicamente entre as artes do tempo e as artes do espaço, que é uma bobagem. É uma bobagem. Que não, John Cage já está lá falando isso desde 1900, né? Sei lá, 1950 e pouco. Que é isso, assim, me parece que o interessante é justamente isso. Então, por isso chamar de show também, né? De que eu não preciso construir uma categoria nova para a Orquestra Vermelha caber. É quase isso, sabe? Já existe um espaço no mundo para ele e é um espaço do mundo real. Eu não preciso criar uma bolha, porque eu sinto um pouco isso nessa ideia de voltando, amarrando para o começo da conversa, né? Essa ideia de música, de performance multimídia, enfim, como nome que queira dar, audiovisual, sei lá. Ele cria um espaço quase que isolado do resto do mundo, às vezes, para produção, sabe? Não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo, mas é meio similar ao que eu sinto quando eu vou na File, ver a File, assim, da arte e tecnologia. Aquilo não está em contato com o mundo real. Assim, chamar de show é trazer para uma experiência da realidade, uma experiência de todo mundo. Assim. Eu não estou fazendo uma discussão aqui para artista discutir. Não é isso, não é uma discussão entre pares. É uma discussão sobre isso que está acontecendo aqui, com todo mundo. E eu não acho que é um trabalho que só a gente que aprecia artes visuais gosta, a Orquestra Vermelha. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. As pessoas vão e falam, que do cacete, sabe? Que legal esse negócio. Mesmo que seja uma coisa bem louca. Tudo bem, legal, acho isso importante, sabe? Porque é uma experiência muito próxima das pessoas. É muito impactante no sentido muito direto, assim, também, sabe? Que é quase um truque da Orquestra Vermelha, né? De ser uma porrada na cara. Então não precisa ser de um meio artístico sofisticado que descola do mundo, né? Às vezes eu tenho a impressão de que essa galera da arte e tecnologia se descola tanto do mundo que quase vira um mapa astral, sabe assim? Você está falando sobre o mundo, mas você não está falando encostado no mundo, você está falando aqui
pelo zodíaco, sabe? Assim, meio de longe. E daí fica o Flusser, massa pra cacete, Rosalind Krauss, massa pra cacete. Mas daí fica falando numa discussão que parece que é só o Flusser dentro do Flusser, sabe? Assim, falando por que o Flusser isso e por que o, sei lá, Bourdieu isso e o Lacan isso e não sei o que, e fica rodando em falso. E vai, o que tem a ver com o mundo isso tudo, sabe? Vira uma discussão entre pares, assim, isso me incomoda muito. Porque esses caras, eles partiram da matéria histórica que eles estavam vendo. Eles estavam olhando, analisando o bagulho, falando, olha esse bagulho. Só que daí não, entra numa teoria pela teoria que fica girando em falso, né? Que o Adorno fala disso. Que é a dialética negativa da teoria, né? Que fica lá rodando, 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 que não tem mais contato com o mundo.